Olá, pessoal. Alô, pessoal. Estava com saudades de vocês. Bem-vindos, bem-vindas. Oi. Bem-vindos. 2022 com força total, pessoal. Já acendeu a luz. Ficou bom assim? Ai, está muito forte. Tá bom assim, pessoal? Tá boa essa iluminação? Bem-vindos, saudades de vocês. Saudades. Vanessa, Ana Paula, boa noite. Boa noite a todos. Kátia, que 2022 chegue com toda a força, que nós possamos estarmos juntos, despertos, cada vez mais despertos, com muita alegria, identificando todos os tipos de abuso, ampliando a consciência, e que nós possamos nos tornar cada vez mais pessoas melhores, como seres humanos, como espíritos que estamos aqui nessa experiência terrena. Dani querida, Daniele, sejam super bem-vindos, super bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante e que eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está interessada em saber, e mesmo o que pode estar envolvido. A questão de por que será que os meus relacionamentos nunca dão certo? O que será que acontece na minha vida que não dá certo? Será que eu tenho atração por abusadores? O que será que tem de obscuro aí que eu faço, que acontece na minha vida, que esse relacionamento acaba não vingando? O que acontece? O que acontece? Então, hoje eu vou começar falando com vocês, Sueli, Cris, que saudades, Sueli. Eu vou começar falando com vocês sobre algumas questões, como sempre a gente fala sobre situações de abuso. Vou contar um pouquinho de história do porquê que as pessoas podem entrar em relações que não são saudáveis, ou relações que não dão certo. Puxa, toda vez que eu entro num relacionamento, esse relacionamento acaba não dando certo. Será que eu tenho o dedo podre? Eu posso ficar alguns anos até, ou pouco tempo, e isso aí sempre acaba que não dá certo. Será que existe aquele amor ideal, aquele amor que eu vou levar até o final da minha vida e que a gente vai viver a profundidade que está muito além da paixão? Será que eu vou conseguir, ou será que eu vou conseguir ficar apaixonada, ter aquela parceria que nós dois empurramos a carroça para o mesmo lado? Nós somos parceiros totalmente da vida. A gente pode ter as nossas diferenças, mas a gente sim vai seguir em frente, vai estar juntos em todos os momentos, seremos sempre cúmplices. Será que isso existe? Então eu vou contar para vocês algumas situações que podem envolver essas situações de fracassos emocionais nos relacionamentos abusivos, né? Então por que tem algumas relações que parece que nunca dão certos, né? E será que a gente pode ser algoz de nós mesmos? Será que nós podemos ser os nossos próprios vilões? Será que isso pode acontecer com a gente? Então eu posso falar para vocês que tem pessoas que passaram por situações de abuso emocional, com mães ou mesmo pais que foram narcisistas perversos, abusadores, e que sempre, em toda a vida, eles demandaram. Eu vou contar um pouco de histórias de filhos de pais abusadores, o que pode acontecer, mas não só isso. Pessoas que não tiveram pais abusadores também vão ter espaço aqui hoje, tá? Então, essas pessoas, elas foram criadas a vida inteira para ter uma subserviência absoluta em relação a esses pais, porque são pais muito demandantes. Então, em vez dessas crianças serem cuidadas como crianças,
teve uma inversão de valores aqui, teve uma inversão total. A gente chama isso daqui de parentificação. Então é um lugar onde os filhos acabam tendo que tomar conta dessas infinitas demandas desses pais. Então eu estou falando de uma provável situação que pode acontecer logo no início da vida e como que isso pode refletir na vida adulta, onde os filhos, quando se tornam adultos, eles perdem a noção de que de quem é esse outro. Então eles vão cegos pela vida, repetindo esses modelos que eles tiveram com os pais, que eles foram cuidadores de pais e que nunca foram satisfeitos com nada na vida, nunca se satisfizeram com nada. Então são filhos que foram moldados e que desde o início da vida deles, eles ficaram predestinados, adestrados a atenderem esses pais nessas infinitas demandas com as infinitas crenças de menos-valia e de que eles tinham alguma coisa de errado e que para obter o amor desses pais, eles precisariam ser úteis para esses pais. Então são filhos de pais narcisistas. Então voltando ao início da história, aqui eu vou falar sobre esse viés que pode trazer relações muito difíceis na vida adulta, mas eu não vou falar sobre isso hoje à noite, eu vou falar sobre mais situações, tá? Então, esses filhos, eles crescem sem conhecer os próprios desejos. Aliás, os próprios desejos, eles são totalmente subtraídos e esses filhos se especializam em sondar qual que é o desejo do outro e satisfazê-los. Então, eles com isso, o que acontece? Perde toda a espontaneidade. Então, toda a criança que é uma criança que pode ser uma criança brincalhona, espontânea, que faz as coisas de criança, que os pais dão risada porque a criança faz, acolhem, acham graça. Não existe espaço para esse tipo de criança quando os pais são narcisistas. Não existe. Então essas crianças, nessa espontaneidade, elas vão se sentir enormemente envergonhados pelos pais, para começar a conversa, porque toda vez que eles forem espontâneos, eles vão estar desenvolvendo a autonomia do eu, mas eles não vão ter o olhar destes pais validando a autonomia do eu. Ao contrário, esses pais vão criticar, porque o foco de atenção vai ter que ser sempre esses pais narcisistas. Então, com o tempo, as crianças vão perdendo a espontaneidade delas e vão entendendo e ficam com aquele incômodo, aquele mal-estar do que eu posso fazer para ser aceito por esses pais. E ingenuamente, como essas crianças estão crescendo ao longo da vida, elas vão entender que elas não podem ser espontâneas, elas não podem demonstrar os sentimentos, as dores e as carências delas para absolutamente ninguém, com medo de serem criticados, porque esses pais podaram a espontaneidade, porque era um lugar de crescimento, de individuação dessas crianças, e essas crianças, elas estavam predestinadas a ter o olhar só para as demandas destes pais. Na vida adulta, isso se repete. Então são pessoas que, vamos dizer, quando elas vão trabalhar, elas são ótimas no trabalho. A maioria delas, quando elas desenvolvem essa liga com o outro, essa percepção, elas vão ser super serviçais. E elas vão ser sempre muito boas naquilo que elas fazem, embora lá no fundo elas se sentam ansiosas, devedoras, elas não sentem que elas estão totalmente validadas o tempo todo, porque vamos dizer que o colega dela teve uma indisposição estomacal, ela já acha que é com ela. Então essas pessoas, elas ficam com o olhar extremamente ativo em busca de uma aprovação externa. Como que isso daí se reflete num relacionamento que pode e tem muita tendência para dar errado na vida adulta? Então você pode ser, sim, atraído, se você tem esse tipo de personalidade, você pode ser atraído por um abusador, mas não só, mas a sua vida de todo jeito vai ficar muito difícil. Se você não resolver essa questão, isso pode acontecer com o homem também, tanto com o homem como a mulher, independe.
Mas a sua vida vai ficar muito difícil enquanto você não desperta. E vou falar uma coisa muito importante para vocês. O que é não despertar e o que a vida traz de dificuldade? Ela vai cutucar você para você despertar. Porque o tempo todo que você estiver numa relação afetiva, você vai estar o tempo todo, independente se a pessoa for abusadora, se for um narcisista perverso, se for um psicopata, independente de qualquer situação, a pessoa vai estar o tempo todo ativada, tentando agradar. Então são pessoas que podem desenvolver uma empatia além dos limites, mostrando que elas entendem tudo. Essa pessoa é abusadora? Ela não é abusadora. Ela é uma serviçal do outro. Porque o psicopata, ele vai fazer a mesma coisa, só que com fins obscuros. Essa pessoa que ela é filha de abusadores, ou filho de narcisistas perversos, ela aprendeu a agradar o outro para ter um olhar de benevolência. Imagine essa pessoa com um abusador ou com um psicopata. Ela vai ser refém e vai precisar acordar de modo violento para ela não sucumbir de uma maneira muito cruel ao que ela já tinha lá no lar dela, mas de uma maneira muito pior. Mas vamos dizer que ela atrai uma pessoa que não é abusadora. É esse que é o ponto. Ela vai atrair uma pessoa que não é abusadora e ela vai repetir o funcionamento emocional dela. E como que ela repete? Ela vai ver todas as demandas desse parceiro, dessa parceira e vai tentar suprir essa demanda. E vai tentar o tempo todo suprir, mas ela vai ter aquele sentimento de que nunca é suficientemente boa. E ela vai criar, muitas vezes, por isso que é bom você ter discernimento de como que você está agindo, porque muitas vezes a própria pessoa pode criar uma situação onde ela não se sente totalmente agraciada pelo que ela está fazendo por esse parceiro ou por essa parceira. Então, ela vai investir a alma dela, porque ela aprendeu a fazer isso, num relacionamento e, com certeza, ela não vai ver que esse indivíduo aqui tem outros funcionamentos, outros gostos, e ela não vai estar acostumada a ler os gostos dela. Os gostos dela vão ser sempre para satisfazer o outro. Só que chega uma altura da vida em que esse lugar aí pede passagem. Ele vai pedir passagem, ele vai falar assim, não, eu preciso me ouvir, tem alguma coisa de muito errado que eu estou entristecendo nessa relação. Eu preciso me ouvir, eu estou me sentindo apagada, estou me sentindo inútil. Será que eu estou com um narcisista perverso? Será que eu estou com um psicopata? E às vezes você não está. Às vezes você está vivendo em função de uma benevolência cega, onde você não lê os teus sentimentos. Aliás, você nem aprendeu a ler os teus sentimentos. E numa sociedade narcísica, do jeito que a gente vive, então você precisa ficar sempre bonito na fita. Eu tô dando um lado da moeda, depois eu vou dar o outro, gente. Você tem que sempre estar bonito na fita e você tem que sempre satisfazer, ser a esposa perfeita, o marido ideal, porque você precisa parecer como um personagem lindo, maravilhoso, o cara. E aqui vai ficando ranço, até que chega uma hora que você se revela para essa parceria afetiva. Ou esse parceiro afetivo, ele vai falar assim, cadê você aí dentro? E vai também se encher. Isso são apenas alguns detalhes de relações que têm um desfecho muito difícil. Como essa área que a gente trabalha é a área de abuso, então é para entender que muitas vezes a pessoa que está criando a situação de abuso é a que cria o autoabuso e que sai de uma história de relacionamento abusivo lá primitivo, lá com os pais. E ela só sabe funcionar no autoabuso, onde ela é serviçal. Mas chega um momento onde a vida da pessoa ela vai pedir um despertar. Para você saber quem é você, quais são seus desejos, o que é importante para você. E isso muitas vezes é muito desafiador, porque a própria parceria afetiva pode instigar você a descobrir isso,
pode te desqualificar do mesmo modo que você foi desqualificado quando você estava vivendo com seus pais ou com quem criou vocês. E isso daí volta à tona, ele é cíclico e ele vai voltar à tona pedindo passagem para a tua alma se expressar. Isso num relacionamento, gente, onde não é abusivo, mas que a pessoa já vem com essas nuances de querer servir o outro e querer ficar bonito para o outro a todo custo, passando por cima de si próprio. Vai chegar uma hora que essa roubada vai aparecer para você mesmo. Ou o parceiro vai te mostrar e vai falar, meu, o que é isso? Ou ele vai ter vontade própria, que independe de você ser boazinho ou bonzinho com o outro, e você vai ficar totalmente sem chão, porque ele não quer, de repente, fazer esse olhar, ou porque ele teve algum problema pessoal dele no trabalho, e você vai criar todo um clima, e aí vai lá na página da Silvia e fala assim, não, esse cara aqui, ele é um abusador, porque ele tá isso, ele tá aquilo lá, ele tá aquilo lá, e de repente ele não é um abusador, ele simplesmente precisa respirar o jeito que ele próprio funciona também, e ele não tá afim de o tempo todo ficar, ai linda, ai como você é legal, olha como você não sei o que, e ele também vai ter as vontades dele. Então, esse ponto aqui é um ponto que confunde muito, e as relações costumam não dar certo na vida da pessoa, porque enquanto ela não despertar e continuar repetindo essa benevolência cega com o outro, mas não consigo próprio, as relações tendem a fracassarem. Primeiro ponto. Segundo ponto, são as pessoas que já viveram situações assim, já passaram por relacionamentos desta ordem e elas são presas fáceis de abusadores. E aí é que fica muito difícil. Oi, Sandrinha linda. Fica muito difícil, porque se elas já passaram por situações com abusadores e elas vão repetindo esse cenário, a vida está mostrando, cara, desperta, vamos acordar, vamos despertar e vamos ver o que eu posso fazer, o que você pode fazer em nome da sua própria vida e não só da vida do outro. Então, quando a pessoa fala assim, puxa, por que será toda vez que eu que eu começo a me relacionar com alguém, essa pessoa me trai e a relação não fica? O que tem na minha vida que acontece que eu sempre atraio esse tipo de perfil de pessoa? E as relações acabam não acontecendo e não dando certo. Então aqui é muito interessante, porque aí eu já estou transcendendo isso daí, já estou pulando todo esse início de cenário que eu falei de pessoas que já vêm de situações abusivas para outros movimentos da psique humana. Então a gente tem na nossa história de vida muitas situações que a gente vivenciou e o cérebro da gente simboliza de maneiras obscuras que a gente não sabe. E aqui vale muitas vezes uma terapia ou uma busca muito sincera e importante para você retroceder na sua vida e ver o que você aprendeu, que decreto que você fez para você mesmo, para você transformar esse decreto e fazer uma história diferente do que você aprendeu na sua própria casa. E esse movimento de transformar esses decretos, ele é muito enriquecedor. Você pode vir por um processo terapêutico ou não. Então, eu vou falar agora mais duas situações, uma do decreto e a outra dos estilos de personalidades diferentes, que também pode dar confusão em relacionamentos. Então, primeiro desses decretos. Olha que interessante, eu vou dar um exemplo, vou contar uma história de uma paciente que chegou no meu consultório há muitos anos atrás. Essa história é muito interessante. E ela chegou para mim falando assim que ela tinha desenvolvido um trabalho único ao longo da vida dela, ela já estava com bastante idade, e que quando ela tinha 50 anos de idade, na época dela, ela estava com mais de 80 na época, ela me conta que ela teve a aposentadoria dela e estava muito feliz porque ela ia começar a viver a vida dela, começar a aproveitar a vida dela. Essa história tem a ver com o relacionamento dela com ela mesma, mas eu transporto isso daí para outros tipos de decretos que vocês podem ter feito ao longo da sua vida em relação a relacionamentos. Essa senhora, quando ela teve a aposentadoria dela e que ela estava muito feliz que ela ia começar a aproveitar a vida sem trabalhar,
ela começou literalmente a adoecer. E começou a adoecer de modo assim estonteante. E aí ela estava na cama e ela ficou muito deprimida. E ela ficou pensando, puxa vida, agora que eu estou querendo aproveitar a minha vida, o que está acontecendo comigo que eu estou adoecendo? Agora que eu posso curtir, não tenho mais horário de trabalho, não tenho nada, o que está acontecendo? E aí ela fez uma autopesquisa que é muito válida e ela pediu para o cérebro dela trazer para ela entender o que estava acontecendo. E aí ela teve um lampejo, ela se lembrou que quando ela tinha 15 anos de idade, olha que interessante, pessoal, tinha 15 anos de idade, ela estava numa escola e ela viu uma professora com seus 50 anos de idade e ela olhou a professora e falou assim, nossa, que professora, ela está totalmente péssima, eu não quero chegar com 50 anos de idade porque eu vou estar muito velha, com 15 anos de idade ela achava isso. E ela falou, com 50 anos de idade, acabou a minha vida. Quero acabar a minha vida com 50 anos de idade. E ela fez esse decreto. Só que, quando ela chegou nos 50 anos de idade, para ela estava muito jovem. E ela queria viver, ela queria curtir a vida dela. E só no momento onde ela entrou com o sistema de crenças dela, com o decreto que ela fez, com 15 anos de idade, quando ela não tinha a maturidade que ela tinha com os seus 50, ela pôde desfazer esse decreto. Ela refez o decreto dela. Ela encontrou o decreto e ela fala assim, não, eu quero viver, eu anulo esse decreto e agora eu vou tomar conta da minha vida. E a vida dela virou e ela realmente veio no meu consultório me dar esse presente da vida dela e mostrar essa história. E a partir daí, aqui eu invoco para vocês que vocês vejam se vocês têm alguma questão nessa ordem de relacionamentos que não deu certo, aonde, em que decreto que vocês fizeram, são crenças. O que vocês podem mudar na vida de vocês, o poder que vocês tiveram de criar esses decretos, busque esses decretos. E como que vocês tiveram poder de criar esses decretos, com certeza vocês vão poder reescrever, reeditar esse decreto, né? Então, é o que a Sandra falou, a gente fabrica tudo. Então, se a gente que é protagonista da nossa história, mesmo de modo inconsciente, quando a gente é consciente, a gente tem força muito maior para a gente virar essa história e mudar, virar a chave e mudar situações que são difíceis para nós. Basta vocês interiorizarem e fazerem essa autopesquisa. Se ficar difícil, busca um processo terapêutico competente e faz essa mudança. Ela é possível, 100% possível, para qualquer tema que nós tenhamos na nossa história. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é também muito interessante, que faz parte dos cursos que eu dou, é curso de diagnóstico de personalidade. E aqui eu vou dar um pouquinho de spoiler para vocês. Óbvio que eu não vou poder contar tudo sobre como que mas é muito interessante, porque assim, é fato que cada pessoa funciona de uma maneira, cada pessoa tem uma casinha, uma caminha onde ela dorme. E essa caminha diz respeito a todo o colorido emocional dela e que ela vai levar até o final da vida dela. E é multicolorido, é uma cama que é igual para todos os tipos psicológicos iguais, mas quando eu falo que é multicolorido é que tem muitas nuances diferentes, mas tem uma base de como que a pessoa funciona. E essa base tem demandas para ela ficar estável, emocionalmente estável e saudável. Então, se você não conhece a sua base, como que você funciona, o que faz você ficar saudável, pode ser que você cobre desse teu parceiro, da sua parceria, a base que você não conhece em você. Só que esse parceiro aqui, ele pode não ser um bom nutriente para você, porque ele não conhece o jeito que você funciona na sua base, por mais que você fale, e ele funciona de modo muito diferente. Então, qual que é a saída que é ótima? Vão conhecer como que cada um funciona aqui na base, porque o seu pedido para você se estabilizar, pode ser que o seu parceiro tenha um outro tipo de demanda, pode ser que você seja uma pessoa que precise de muito toque, e ele seja uma pessoa que precisa do espaço dele, e que você andando pela casa já dá a sensação de toque para ele pela presença. E no teu caso, você precisa do toque, ou vice-versa. Então, como que vocês podem conversar dentro desses tipos diferenciados de personalidade e ficarem estáveis, que é plenamente possível?
Então, pessoal, o que eu quis dizer para vocês nessa live de hoje é assim, relacionamentos que vocês veem, puxa, nunca deu certo no relacionamento, ele pode mudar totalmente esse escopo se você conhecer decretos que você fez ao longo da sua vida e que estão funcionando como realidades objetivas mesmo sem você ter consciência de por que e como eles foram construídos. E saber que vocês são os protagonistas da própria vida de vocês e que do mesmo modo que vocês criaram esses decretos, a essa altura da vida vocês podem construir histórias totalmente diferentes do que vocês tinham lá atrás. Então não é acreditar só em vocês, é fazer a pesquisa e conceber uma realidade possível e diferente da que vocês existiram. Tá? Entrar em contato com todos os recursos que vocês têm e que não é pouco, e saber que tem lugares de vocês que estão como uma máquina, um hardware, vocês podem mudar. Se tiver dificuldade, peça ajuda para terapeutas e vão mudar esse hardware, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é fazer uma transformação no que diz respeito aos tipos de funcionamentos de vocês. E o terceiro ponto que faltou aqui, que foi o que eu falei no início dessa live, existem histórias de pessoas que foram criadas em lares abusivos, que não estão acostumados a ler o próprio emocional, porque ficam reféns do olhar do outro a vida inteira. Então podem atrair pessoas que sejam ótimas, mas fica sempre na angústia da falta de que pode não estar agradando suficientemente o outro. Então é bom você se revisitar e ver o que você sente de fato, para você também ter discernimento para escolher quem que tem a ver com você. Porque senão você corre o risco de escolher pessoas sem discernimento nenhum, só porque elas te dão um olhar de sim, eu te aceito, de sim, eu estou entendendo o que você faz, e todo o resto da pessoa às vezes não tem nada a ver com você. Então, muito cuidado com as escolhas afetivas que vocês vão fazer. Discernimento, gente, discernimento. Quem eu sou, o que eu preciso, o que eu quero para mim, o que é bom para mim. É bom para mim ter um olhar afetivo do outro? Legal, mas eu não posso ficar refém disso. O olhar positivo eu tenho que ter de mim para mim mesmo. Eu que tenho que ter esse olhar e validar as minhas emoções. Eu gosto de cinema, eu gosto de sair, eu gosto de praia, então eu vou validar isso daí em mim, sabendo quem eu sou. Eu gosto de ir para jogo de futebol, então valida o que eu gosto mais de carne, eu gosto de pessoas que falam demais, eu gosto, se questiona, eu gosto, e o quanto que eu posso abrir mão de mim. Será que é de tudo? Eu acho difícil um relacionamento onde você abre mão de tudo dar certo, porque em algum momento a casa vai cair, e vocês sabem disso. Isso não quer dizer que vocês têm um relacionamento com um abusador, e pode querer dizer que sim, vocês estão se autoabusando, que vocês estão sendo algozes de vocês mesmos, porque vocês aprenderam a funcionar assim. E sim, é hora de despertar, é possível. É possível despertar, é possível você fazer valer quem você é em todos os momentos da sua vida. Mesmo que em determinadas situações você precise conscientemente abrir mão de alguma coisa que é importante para você em nome de um outro. Isso não quer dizer que você precisa ser uma pessoa egoísta, mas sim você pode abrir mão e você pode também fazer valer outras questões suas. Saber viver dentro desse lugar mediador. Olha, tem aqui Danilo, já fiz um decreto desses. Aos 30 achei que por ter amado e sendo amado por 10 anos, que a partir dali tudo que viesse em outros relacionamentos seria lucro. Aos 38 estava muito distraído. Então, aqui a gente vai para perceber que o mais lindo já senti até hoje, aprendi pela dor. Então, olha que incrível, essa é a nossa jornada, Danilo, e vocês que estão aqui assistindo a essa live. É uma jornada que você não precisa se auto-julgar, mas sim você pode se transformar em todos os momentos da sua vida
percebendo como você está funcionando, se questionando se isso é bom para você, se o que esse outro que está com você está fazendo com você e que tipo de vida que está acontecendo ao longo desses anos, e como que estão os seus relacionamentos e o que pode ser feito. Então, pessoal, eu desejo que essa live tenha sido um bom início de ano para nós e que vocês que chegaram mais tarde possam rever a live, porque eu penso que é uma live bem reflexiva sobre como que a gente pode estar funcionando, não só nas relações com os outros, mas fundamentalmente na relação com nós mesmos, em primeira instância, tá bom? Então, assim, um super beijo. Vou dar um alerta aqui para vocês sobre as lives desse ano. A princípio, eu vou fazer lives uma vez por mês, toda primeira segunda-feira do mês, e vai ser às 8 horas da noite. E também tem um colega meu que nós estamos bolando uma coisa que é muito legal, que eu vou avisar no Insta, que a gente vai comentar sobre filmes que têm questões sobre a relação humana e abusos. Então a gente vai falar sobre esses filmes e eu vou dar uma dica para vocês agora. Assistam o filme Ataque de Cães. Nós vamos falar sobre esse filme. Esse filme vale muito a pena, tem muita coisa pra gente falar. Tá bom? Um super beijo para vocês e logo mais eu falo para vocês quando que a gente vai comentar sobre esse filme. Um beijo e até a primeira segunda-feira do mês que vem. E quem entrou agora, por favor, assista desde o início, porque tem muita reflexão boa para se fazer. Um super beijo para vocês e estou muito feliz desse retorno. Beijo!